Imagine que você tem a função y igual a x elevado ao cubo menos 1, certo? E eu estou dizendo que o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais, certo? Você sabe que os números naturais, considerando que o zero seja natural, então o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até infinito, certo? Por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos. Então, o conjunto domínio da função é o conjunto dos números naturais, certo? A entrada é os números naturais. E a saída, que é o contradomínio, né? A saída sejam os números inteiros, certo? Quem são os números inteiros? São os números naturais, certo? E os números negativos aí complementando, certo? Você conhece os números naturais e os números inteiros, certo? Então, só estou dizendo o que é o domínio da função e aqui é o contradomínio, certo? Quem é o conjunto imagem? Resumidamente, vai ser aquele conjuntinho que fica aqui no meio, né? Que recebe as setinhas. Ou seja, os valorezinhos que resultam de algum número aqui no domínio aplicado com a função, certo? Em resumo, os valores que vão receber a setinha, certo? Se a gente aplicar o zero nessa função aqui, ó, se a gente aplicar o zero nessa função, o que a gente vai ter? Y igual a, no lugar do x eu vou colocar um zero, então vai ficar 0, certo? Elevado a 3, né? Ó, 0 ao cubo menos 1. O que eu fiz aqui? No lugar do zero, no lugar do x, eu coloquei um zero, certo? Então, fica y igual a 0 ao cubo menos 1. Quanto é 0 ao cubo menos 1? 0 ao cubo é 0, menos 1 dá menos 1. Então, o valor que a gente vai encontrar aqui quando aplica o zero vai ser o menos 1. Então, vou dar uma dobradinha aqui nessa setinha aqui para poder chegar lá no menos 1. Certo? O que significa isso, pessoal? Que a primeira imagem que a gente encontrou aqui, ó, é a imagem do zero. Quem é a imagem do zero? É o menos 1, certo? Menos 1 é a imagem do zero, certo? Vamos lá. Aplicando o 1 agora nessa função, vai ficar y igual a... No lugar do x eu vou colocar 1, então vai ficar 1 elevado ao cubo, menos 1. Quanto é que dá 1 elevado ao cubo menos 1? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, aplicando o 1 nessa função aqui, o resultado que a gente tem é o 0. Então, a setinha vem aqui para o 0, certo? Então, já temos duas imagens aí, ó. A imagem do 1 é o 0. A imagem do menos 1... Oh, meu Deus, estou falando errado. A imagem do 1 é o 0 e a imagem do 0 é o menos 1. Simples, né? Agora, eu já sei que a seta vai bem para colar. Aplicando o 2 nessa função. No lugar do x, você coloca quanto? O 2 que você está aplicando, certo?
Então, no lugar do x, você coloca o 2. Vai ficar 2 ao cubo menos 1. Que dá quanto? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Que dá igual a 8. 8 tira 1, fica 7. Então, o valor que eu vou colocar vai ser lá embaixo. Vai ser o 7, por exemplo. Por exemplo, não. O 7 com certeza vai ser o 7, certo? Observe que eu não não coloquei o 7 aqui, mas ele está incluído aqui nos números inteiros, ok? Então, a imagem do 2 é o 7. A imagem do 3 vai ser quem? A imagem do 3 vai ser... Deixa eu pegar aqui. Y igual a... Colocando o 3 no lugar do x aqui, vai ficar 3 ao cubo. 3 ao cubo menos 1. Quanto é que dá 3 ao cubo menos 1? 3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. 27 tira 1, fica 26, certo? Então, a imagem do 3 ficaria bem lá embaixo, aqui no diagrama, ou em qualquer lugar aqui, vamos dizer assim. Seria o 26, certo? Ah, rapaz. Então, pessoal, desses elementos que estão aqui, que a gente calculou, quem são as imagens? Olha, a gente achou aqui, para o 0 a gente achou o menos 1, para o 1 a gente achou o 0, para o 2 a gente achou o 7, para o 3 a gente achou o 26. Então, os números que eu ia ter que colocar aqui seriam quem? São os que estão recebendo a setinha. Quem são eles? O menos 1, o 0, o 7, o 26 e assim sucessivamente. Enquanto eu fosse aplicando a função aqui nos infinitos números, eu ia achar infinitos números aqui também, nos números inteiros. Concordam comigo? Certo? Então, como é que eu represento essa imagem? Por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, menos 1, uma vírgula, colocar o 0, colocar o 7 e o 26 e pronto. E aí acabou, é só isso? Não, eu não posso fazer isso porque não são só esses os números que tem aqui na imagem. São infinitos números que a gente vai obter aqui na imagem, porque esse conjunto vai continuando e para cada valorzinho dele você vai achando valor diferente lá nos números inteiros, certo? Então, esse conjunto imagem também é um conjunto infinito, certo? Como é que eu represento esse conjunto infinito? Olha só. Todos os números, então vou apagar aqui, já que eu não tem como eu escrever isso bem definidamente só colocando os numerozinhos aqui, não tem como eu escrever porque são infinitos, né? Então, o que eu posso fazer aqui para escrever esse conjunto? Eu posso usar essa notação que vocês vão ver agora, certo? Quem são os números y? Quem são os números y que vão estar dentro desse conjunto aqui? São todos os números que obedecem a esta função aqui. São todos os números inteiros que obedecem a esta função. Por que são inteiros? Porque os valores de y estão aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Então, como eu representaria isso? Ó, são os números inteiros
Concorda comigo? Eu estou falando aqui, ó, são os números inteiros, porque eu estou dizendo, ó, são todos os números pertencentes aos inteiros, tal que, a gente já viu que essa barrinha aqui significa tal que, certo? Tal que y é igual, aí você coloca a função, ó, tal que os valores de y vão ser o x elevado ao cubo menos o 1. Observe que se eu escrever assim, eu estou praticamente escrevendo todos os numerozinhos que estão aqui, ó. Por exemplo, o y igual a menos 1 é um número inteiro, de forma que ele obedece a essa função, porque foi justamente desse cálculo que a gente obteve esse valor menos 1, certo? Então, olha só, eu vou reler para vocês, para você ver como todos os números da imagem, eles pertencem a esse conjunto aqui, certo? De novo, y é um número inteiro, ou seja, tem que estar aqui nos números inteiros, de forma que obedeça-se essa função aqui, ó, que obedeça-se a essa expressãozinha aqui, ó, y tem que ser igual a x ao cubo menos 1, que é a mesma funçãozinha que a gente está usando o tempo todo aqui, ó, certo? Então, vocês podem encontrar aí algo desse tipo e agora você consegue interpretar, certo? O que significa isso? A imagem de um conjunto é os números y pertencentes aos inteiros, tal que y é igual a x ao cubo menos 1. O que significa isso? Só que simplesmente a imagem são os números que obedecem a esta função, certo? Em resumo, a gente tem isso, ok?